Olá pessoal, graça e paz. Deus te abençoe. Abençoe sua casa, sua vida, sua família e tudo que te pertence. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Deus abençoe todos os papais. Eu sou pai, você que é pai. Eu sou filho, você que é filho. Que Deus abençoe os pais. Um feliz dia dos pais a todos os papais. Lembre-se, papais, instrua os vossos filhos nos caminhos do Senhor, para que eles não se desviem deles. Ensina a palavra de Deus quando estiverem sentados à mesa, quando estiverem andando pelo caminho, quando estiverem no trabalho. Falem da palavra de Deus para os seus filhos. Testemunhem das maravilhas do Senhor. E um feliz dia dos pais. Quero abençoar o meu pai, o pastor Devanil, e todos os papais da igreja. Como pai, eu também me abençoo. Pai do Mateus, pai do Pedro, pai da minha nora Giovana, que é uma filha, pai da igreja, porque nossos membros e obreiros da igreja são como filhos para nós. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Olha, em 2 Reis 4, certo dia, versículo 1, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Isso aqui é um outro sermão, mas eu vou abrir um parênteses aqui. Pois o homem temia a Deus, era discípulo do próprio Eliseu, mas parece que a vida financeira dele estava bem desorganizada. Morreu e deixou um problema muito sério para a esposa. Não podemos agir assim. Temos que ser discípulos do Senhor, servos do Senhor e muito organizados. Ter uma vida financeira e uma vida organizada em todas as áreas. Aí o Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, a não ser uma vasilha de azeite. Opa. Então Eliseu respondeu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Glória a Deus! Veja que essa mulher tinha um problema financeiro, um problema deixado pelo marido, nem foi ela que causou esse problema, mas era muito sério, muito grave. Tão grave que no costume da época, os filhos seriam levados como escravos por causa disso. E ela chegou ali com esse problema para o Eliseu, e o Eliseu, como um homem de Deus, resolveu as coisas, mostrando o caminho que não tem erro, o caminho da fé. Ele resolveu um problema familiar, ele resolveu um problema financeiro com a fé. O que você tem em casa, mulher? Vamos ver como é que eu posso te ajudar. Não tenho nada, só uma vasilha de azeite, pronto. E já quero dividir aqui com você que azeite representa a parte espiritual, que azeite representa o espírito, que o azeite representa essa parte. Você só tem o azeite? Isso não é pouca coisa. Basta um pouco de azeite e a sua vida vai mudar. Ah, eu não tenho nada. Vem um pouquinho de azeite. Se você tiver um pouquinho de azeite, já é o bastante para Deus operar um grande milagre em todas as áreas da sua vida. Vá pedir vasilhas aos vizinhos, vasilhas, não azeite. Azeite é o seu.
E peça muitas vasilhas. Peça para todos os vizinhos. Aí você entra na tua casa, fecha a tua porta com os teus filhos, que essa é uma questão interna, é uma questão de vocês. Isso não é uma questão que vai se resolver nas redes sociais. Isso não é uma questão que vai resolver falando com muita gente. Isso é uma questão que vai se resolver em casa. E vai resolver com o que você tem. E agora eu não estou falando com a viúva, estou falando com você que me ouve e me assiste. Tem coisas na sua vida que podem ser problemas financeiros, dívidas impagáveis, que podem ser problemas de saúde, doenças incuráveis, que podem ser problemas na justiça, problemas na família, pode ser o que for. O que é que você tem? Eu não tenho nada, só um pouco de azeite. Ponto, é isso. É isso aí. Pois esse azeite vai fazer toda a diferença. Entra na tua casa com um pouco azeite que você tem e ele vai ser multiplicado, e ela fez isso. Entrou em casa e levou muitas vasilhas e começou a despejar. E despejar. Despeja, 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 derrama, 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 e as vasilhas foram se enchendo. Se enchendo, se enchendo, se enchendo, e aquilo que era um pouco de azeite agora encheu a casa, encheram-se muitas vasilhas com muito azeite. E isso resolveu o problema daquela família. Era um problema financeiro que foi resolvido com uma atitude de fé. Ouça a palavra do Senhor, venha à igreja. Eu estou aqui no altar pregando, os pastores estão pregando, os líderes estão ensinando. Receba a palavra do altar, vai para a sua casa, vai para onde você tem que ir, com a pouca fé ou pouco azeite que você tem, pega a palavra e faz o que a palavra te ensinou. O azeite era azeite de oliva, azeite de azeitona. Se eu quiser azeite, o que eu faço? Planto azeitonas, depois eu esmago a fruta, o fruto, e aí eu tiro o óleo dali, vai, depois de meses e meses ali de trabalho, eu consigo algum azeite. Não foi assim. Não foi assim. Pela palavra do homem de Deus, o que demoraria um processo, outro processo, outro processo, um tempo, outro tempo, outro tempo, aconteceu ali de forma sobrenatural. E aquilo mudou a vida daquela família. Aquilo salvou aqueles filhos da escravidão e resolveu o problema daquela viúva desamparada. Se você tiver um pouco de azeite, Deus resolve seus problemas. Se você tiver um pouco de azeite, Deus muda a sua vida. Se você tiver um pouco de azeite, Deus muda a sua história. Deus resolve os teus problemas. Agora vá, pegue a palavra de Deus e multiplica o azeite que você tem, a fé que você tem, o conhecimento espiritual, o espírito que você tem. E que Deus te faça transbordar, que Deus faça o teu azeite aumentar, 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 aumentar. Veja bem, não foi um conselho profissional. Não foi um conselho de faculdade, não foi um conselho humano, foi um conselho espiritual. Não foi o azeite que operou o milagre, foi a atitude da mulher em cima da palavra que ela recebeu de Eliseu. Se você pegar um pouco de azeite, você vai falar, isso aqui pode ser só um azeite, depende da palavra que você recebeu, depende do que você vai fazer com ele, a partir da palavra que você recebeu. Tem muita gente que recebe a palavra de Deus e não usa. Recebe a direção de Deus, mas não pratica. Bispo, eu tenho pouco, é o suficiente. Que a pouca fé, o pouco azeite, a pouca unção que você tem, em nome de Jesus, a partir do que eu estou lendo com você, se multiplique, se multiplique, se multiplique. Derrame, transborde, mude a sua vida. Quem diria, uma atitude de fé mudou a parte financeira. Uma atitude de fé mudou a família, resolveu o problema da família. E eu creio que as palavras que saem desse altar, que os ensinamentos que você recebe aqui, também vão mudar a sua vida. Independente da quantidade de fé, independente da unção que você tem. Seja ela muita, seja ela pouca, se você pegar essa palavra, ela vai mudar a sua vida. Não é a fé dos vizinhos. Porque ela não buscou azeite com os vizinhos, ela buscou vasilhas. O azeite é com você, a palavra foi dada a você, a unção é a sua, a fé é a sua, confia e faz o que tem que fazer.
Em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Santo Deus, eu quero orar, consagrar, abençoar e determinar mudanças, determinar, Senhor, que a unção dessa pessoa, que o azeite que ela tem, cresça, se multiplique, se multiplique, se multiplique. Se multiplique, se multiplique. Todo mundo tem uma medida de fé, que essa medida de fé aumente. Todo mundo tem uma quantidade de azeite, de óleo, de unção, que essa unção aumente. Eu profetizo a multiplicação. Não foi a multiplicação dos cursos, não foi a multiplicação do conhecimento humano, não foi a multiplicação do dinheiro, foi a multiplicação do óleo, foi a multiplicação do azeite, que representa a parte espiritual, porque agiu aí, resolveu tudo. Quando o espiritual vai bem, tudo vai bem. Quando o espiritual vai mal, tudo acaba indo mal. Em nome de Jesus, eu profetizo a unção, o azeite, o óleo, o espírito sendo renovado na vida de cada pessoa. E que essas pessoas vejam essa parte crescer, essa medida aumentar, essa medida se multiplicar. E assim, mudem a sua história de vida. Resolvam os seus problemas. Deem a volta por cima pela fé. E vivam um novo tempo. Como Eliseu disse a ela, pronto, vá, paga as dívidas e viva. E vocês poderão viver do resto. Glória a Deus por isso. Obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, amém. Vá, que Deus multiplique teu azeite por intermédio da sua unção e dessa área espiritual, mude toda a sua vida e você viva bem. Resolva seu problema e ainda vive muito bem a partir de agora. Deus te abençoe, um forte abraço. Mais uma vez, um feliz Dia dos Pais, graça e paz.